Qual ferramenta você utiliza para realizar o controle da sua carteira de ações? Hoje eu vou te mostrar uma opção que você pode estar usando a ferramenta da planilha do Google. Então vem comigo. Então aqui tem a planilha, está carregado com as informações de um dos meus clientes, com a carteira de um dos meus clientes. Então aqui na segunda coluna nós temos todos os papéis em que o meu cliente está exposto. Aqui nessa coluna eu tenho o percentual real, o ideal e a diferença. Vamos falar do percentual real. Aqui a BIEM39 é um ETF que investe em países emergentes. E eu sei que o percentual hoje da carteira dele está exposto em 41% nesse papel. Mas por que eu me disponho a colocar uma concentração tão grande em um papel? Porque o ETF ele já é diversificado, então dentro dele já existe uma grande diversificação de empresas. Então por isso que eu me sujeitei a concentrar nesse papel. E seguindo aqui, Transmissão Paulista 5%, Alupar 5%. Aqui da coluna ideal e a diferença vamos falar mais à frente. Vamos passar para a próxima aqui, que é país, corretora e empresa. Aqui eu tenho o país em que a corretora está sediada, que no caso eu estou fazendo uso de corretora brasileira. E aqui a empresa, em qual país também está. Por quê? No caso eu posso usar um BDR para comprar ações de empresa americana. Então aqui estaria Brasil e a empresa nos Estados Unidos. Então isso é um filtro interessante para eu saber onde que está a empresa que eu estou investindo. Correto? E também existe uma particularidade que é a Interactive Brokers, que é uma corretora americana que eu consigo investir em empresas de vários países do mundo. No caso aqui então, se fosse fazendo uso da Interactive Brokers, estaria aqui a corretora Estados Unidos e eu poderia estar investindo em uma empresa da Suíça, por exemplo. Então esse é um filtro interessante para eu saber em qual país está alocado o meu risco, tanto de empresa quanto de corretora. Correto? Aqui a próxima coluna, categoria. Como eu já falei, o ETF ele é no mundo, o Transmissão Paulista ele é BRL, vem de Brasil, ANB, ações não banco. Por que ações não banco? Porque eu tenho BRL também, AB, que é ações banco. Porque a Bolsa Brasileira ela é muito concentrada em bancos, então eu achei interessante eu saber, conseguir filtrar o que são ações de bancos e o que são ações de não bancos na Bolsa Brasileira também. Então é outro filtro aqui que eu coloquei. Depois temos a empresa, temos o subsetor que a empresa está inserida, temos a cotação no campo em cinza, campo em cinza são fórmulas aqui eu coloquei. E aqui eu sei o quê? Que, por exemplo, aqui, a Transmissão Paulista. Hoje ela está cotada a R$ 23,99, é o último preço, aqui atrasado em uns 15, 20 minutos, ok? Então, R$ 23,99. E qual que é a fórmula para isso? Eu posso simplesmente colocar aqui, ó. Eu vou selecionar a célula, apertar F2. A fórmula é igual Google Finance e eu coloquei entre parênteses B3, que é a célula onde está escrito Transmissão Paulista. Correto? Então ele deu para mim R$ 23,99. Aqui eu tenho a quantidade de ações que eu estou comprado, O que é NT? Quantidade de ações. NTN é normal, T é de termo. Operações a termo eu uso em momentos muito específicos, então atualmente eu não tenho nada comprado a termo, então está tudo em operações normais. E aqui mesma coisa, normal e quantidade em reais. Aqui eu tenho a soma de todos os meus valores, 126 mil, então voltando aqui, esses 41%, por exemplo, que eu estou alocado aqui, 5%, é 5% da carteira, é 5% de 126 mil, correto? E a coluna bem interessante aqui também é o rebalanceamento em reais e em ação. Para explicar o rebalanceamento, vamos voltar aqui naquelas duas colunas que eu pulei, que é o ideal e a diferença. Aqui, Transmissão Paulista, por exemplo, eu tenho 5,72%. Suponho que eu queira arredondar para 7% nessa minha exposição nesse papel. Significa o quê? Que atualmente eu estou 18% negativo, eu preciso comprar ações da Transmissão Paulista. E quanto que eu tenho que comprar para chegar nessa exposição de 7%?
Aí eu venho na coluna rebalanceamento, eu tenho que comprar R$ 1.615 e arredondando, dá para mim 67 ações. Então eu sei que eu vou ter que comprar no mercado fracionário 67 ações para arredondar para 7. No mesmo caso, se eu quisesse arredondar para 4%, eu sei que eu estou 43% acima do meu ideal, que seria 4%, porque eu tenho 5,72%. Então eu teria que fazer o quê? Teria que vender R$ 2.181, ou seja, vender 91 ações. Correto? Então essa é a utilidade aqui dessa coluna do ideal que eu quero chegar e como que essa coluna está interligada com o rebalanceamento aqui para eu saber o valor e a quantidade de ações que eu tenho que vender. Porque é muito simples o cálculo aqui, né? Não tem nenhum segredo. Eu sei a quantidade que eu tenho, eu sei a quantidade que eu quero, eu sei aqui o preço de cada ação, então esse cálculo aqui também é muito simples de ser feito. E eu tenho outra tabelinha aqui também que é do subsetor. Eu tenho os setores que eu estou exposto e o percentual que eu estou exposto também. No caso aqui, bancos, eu tenho 22% em bancos, mas isso é muito concentrado? Depende, no setor eu estou concentrado em 22%, mas em empresas, por exemplo, eu tenho quantos bancos aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bancos. Então, meus 22% está concentrado em 7 bancos. Vemos aqui, ó, 5% nesse banco, 4% nesse. Então, eu tenho uma concentração pequena em empresas, porém eu tenho uma concentração considerável em bancos, por exemplo, aqui de 22%. Energia elétrica, água e saneamento. E aqui mesma coisa, ideal e a diferença. E o valor que eu tenho em operações normais e a termo que aqui está zerado. Então, o mais importante que eu considero dessa planilha é justamente isso, saber qual que é o percentual dos setores, né? Quais setores eu estou mais ou menos expostos, qual o percentual de cada papel, para não concentrar muito e aumentar meu risco em nenhum papel, né? Apenas. E o que facilita bastante também é essa coluna de rebalanceamento, porque eu consigo já saber de forma automática quantas ações que eu tenho que comprar para atingir aquele percentual específico que eu colocar aqui no ideal. Legal? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil tanto para você criar a sua planilha quanto para você implementar algumas ideias na planilha que você já vem utilizando. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo nossas atualizações e os nossos novos vídeos. Meu nome é Emerson Carvalho e até a próxima.